Lista 4, exercício 10. Dois fios condutores retilíneos longos e paralelos, separados por uma distância A, estão conduzindo correntes I1 e I2 em sentidos opostos, conforme mostra a figura abaixo. Como cada condutor está num campo magnético criado por outro, cada um deles experimentará uma força. A. Calcule a força magnética por unidade de comprimento sobre o fio 1. B. Represente na figura os vetores força magnética F1 e F2 e o campo magnético B1 e B2 sobre cada um dos fios e responda se os fios estão se atraindo ou repelindo. C. Sabendo que o ponto P na figura se encontra a uma distância A sobre 2 do fio 2, calcule o valor numérico da corrente I1, sabendo que I2 igual a 10 amperes e A igual a 18 centímetros, para que o campo magnético no ponto P seja nulo. Então vamos lá. Nós temos uma situação típica de interação entre carga e movimento. No caso do fio 1, a carga em movimento na direção I1, o I2 a carga em movimento na direção I2. Cada um deles gera campo magnético em todo o espaço. Então, por exemplo, o I2 gera campo magnético em todo o espaço, inclusive em cima do I1. Então, o campo magnético gerado por I2 em cima do I1 vai ser responsável por uma força, né? O I1 vai interagir com o campo magnético do fio 2 e vai ser responsável por uma força sobre I1. Como é que é o campo magnético gerado pelo fio I2 em cima do fio I1? Então a gente sabe que como esse fio é infinito, no caso, olhando pela figura B, a gente sabe que esse fio é infinito, então significa que o I2 gera um campo magnético em cima do I1, circular em torno dele, tangente a uma linha circular, e no caso em cima do I1, o campo magnético gerado por I2 é para cima. Então o campo magnético é assim. Muito bem. É importante saber a direção sentido do campo, porque ele vai agora interagir com as cargas de movimento em cima do I1. E como é que ele faz isso? A gente sabe, no caso, está resolvendo o item A, no caso que o campo B2, já que ele é um fio infinito, tem o seu módulo igual a μ0 I2 sobre 2πr. No caso, a distância é A, então é 2πA. Distância entre os dois, né? Essa aqui é a distância. Está indicado na figura A como Azinho. E a gente sabe que esse campo vai interagir com o fio I1 através da força de Lorentz. Então, para cada pedacinho do fio I1, a força dF sobre esse pedacinho vai ser a corrente que está interagindo com o campo, então é o I1, vezes dL, que é o vetor de deslocamento das cargas no movimento, vetor B. No caso, ele está interagindo com o campo do fio 2, então é B2. Ora, mas o nosso dL ele é perpendicular a B2. Então, como o dL é perpendicular a B2, então dL vetor B, o módulo é simplesmente o produto do módulo dos dois. Então, dessa forma, o nosso dF1 vai ser igual a I1 dLB. dLB2. Muito bem. Eu passo o dL para o outro lado e o que eu vou ter? Vou ter dF1 dividido por dL. O que significa? Se cada dL do fio 1 eu tenho uma força dF1, a razão entre essa força e o comprimento me dá a quantidade de força por unidade de comprimento,
que é exatamente o que o item A quer, né? Então a quantidade de força por unidade de comprimento vai ser simplesmente igual à corrente que passa pelo fio 1 vezes o campo magnético gerado pelo fio 2. Então isso nos dá a quantidade de força por unidade de comprimento em cima do fio 1, dF1dL. O campo B2 é μ0 e 2 sobre 2πa. Então a quantidade de força por unidade de comprimento vai ser μ0 e 1 e 2 sobre 2πa. Essa é então a quantidade de força por unidade de comprimento sobre o fio 1. Por que eu não calculo direto a força sobre o fio 1? É simplesmente que o comprimento do fio 1 a princípio é infinito, porque ele está sendo gerado, ele é paralelo ao fio 2. Para eu considerar o campo do fio 2 μ0i sobre 2πr, eu tenho que considerar o fio 2 como infinito, consequentemente o fio 1 também o é. Então, se eu for matematicamente calcular essa força, ela será infinita. E a gente sabe que na realidade não é isso. Então, por isso que a gente pega e calcula a força sobre cada pedaço do fio. Então, vamos lá, item B. O que ele quer? Ele quer o diagrama das vetores força e vetor campo. Ora, a gente viu que a força, no caso, é uma força magnética de interação do campo com a corrente. Então, de cara, o nosso campo B2 sobre 1 é um vetor para cima, deste jeito, que interagindo com a corrente dl vetor B, né, o dl vai estar na direção do movimento de carga, esse aqui é o nosso dl vetor B, nos dá uma força perpendicular aos dois, certo? E para fora. Essa então será para cada pedaço de fio, a força F1 vai ter este sentido. Bom, mas o fio I1 gera também um campo sobre o fio I2. Então, como ele gera um campo sobre o fio I2, ele gera um campo também para cima. Certo? É um campo, o que o I1 faz, olhando aqui a figura B, é um campo que tem o mesmo módulo a mesma distância, seria um campo circular em torno dele e no sentido anti-horário. Certo? O campo I2 é no sentido horário, porque a corrente está entrando. O campo I1 gerado por I1 é no sentido anti-horário, porque a corrente está saindo. E em cima do I2, o campo gerado por I1 também é para cima. Então, o campo é desse jeito. Dessa forma como o campo é desse jeito, o nosso B1 está para cá. E agora o DL, porque as cargas em movimento do I2 estão nesse sentido da figura, o nosso DL vai estar nesse sentido também. Então, a força sobre o fio 2 é DL vetor B e também vai ser para fora. Então, a força por unidade de comprimento do fio vai ser para fora. Então, o que a gente percebe é que os fios estão se repelindo. E, é claro, faz sentido a força F2 ser para fora, porque isso é uma reação à força que o fio 2 faz sobre o fio 1. Na verdade, aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação. Se o fio 2 exerce sobre o fio 1 uma força F1, o fio 1 vai exercer sobre o 2 uma força com a mesma intensidade, com a mesma direção em sentido oposto. Vale dizer que se eu for calcular a quantidade de força por unidade de comprimento, do jeito que a gente fez no item A, no fio 2, vai dar exatamente a mesma expressão. Por quê? Porque aqui eu só vou inverter as correntes, vai ficar I2 e 1. Então, tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, sentido oposto. Na verdade, é ação e reação. Então, isso resolve o item B. No caso, o item C, o que ele quer aqui no caso, resolve o item B. Item B, está aqui os diagramas e os gráficos que ele pediu. Ele quer agora que num ponto P, do lado de fora do fio 2, que é esse que está indicado aqui na figura,
esse ponto P, o campo magnético total seja zero. Então, para que no ponto P o campo magnético total seja zero, eu tenho que somar os dois campos gerados pelos dois fios. Então, a gente viu, por exemplo, olhando para a figura B, que o campo magnético gerado pelo fio 1 está no sentido anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, em cima do ponto B, o campo magnético gerado pelo fio 1 é para cima. Então está aqui o B1. E a gente está vendo também que o campo magnético gerado pelo fio 2 está no sentido horário, certo? Como a corrente está para dentro, está no sentido horário, e em cima do ponto P, o campo magnético gerado pelo fio 2 está para baixo. Dessa forma, os campos se opõem, vai ser um menos o outro, o campo total sobre o ponto P, mas o que ele quer é que esse campo total seja zero. Então, no item C, basta que B1 no ponto P seja igual a B2 no ponto P e, consequentemente, você vai ter o campo total igual a zero, como ele está pedindo. Bom, mas aí a gente sabe que os dois são o campo magnético gerado por um fio infinito. Então, dessa forma, a gente tem a igualdade do jeito μ0i sobre 2πr, onde r é a distância entre o fio 1 e o ponto P. Como ele está distante do fio 2 em A sobre 2, quer dizer, essa distância aqui do fio 2 ao ponto, no caso, é A sobre 2, então a distância do fio 1 ao ponto P é 3A sobre 2. Então, dessa forma, fica 3A sobre 2, 2π, 3A sobre 2, que é a distância entre o fio e o ponto. E no caso do fio 2, a distância é A sobre 2. Então fica μ0 e 2 sobre 2πA sobre 2. Ok? Então a gente vai ter o μ0 corta, o 2π também e o A também, dos dois lados. Então o que a gente vai ter, consequentemente, aqui isso implica que I1 sobre 3, sim, o 2 também corta, né? O 2 aqui embaixo é o mesmo dos dois lados. Então é I1 sobre 3 igual a I2. Isso é, I1 é igual a 3I2. Então I1, já que I2 é 10 amperes, então I1 tem que ser 30 amperes para que o campo total seja nulo. É razoável porque é a corrente maior compensando a distância maior, já que ele é inversamente proporcional à distância. E é linearmente proporcional à distância. Então, dessa forma, você tem, se a distância é 3 vezes a distância do fio 2, então a corrente é 3 vezes. Note que isso independe da distância, já que existe uma relação entre a distância do fio 2 e o ponto e a distância do fio 1 e um ponto. Se eu já tenho essa relação, independe se A vale 18 centímetros. Se a distância entre o fio 2 e o ponto é A sobre 2, para qualquer valor de A corrente sobre 1 tem que ser 30 amperes para que no ponto P o campo total seja nulo. É isso.